Olá, meu amigo e minha amiga. É uma honra muito grande estar aqui no simpósio organizado pela LAMEL, a Liga Acadêmica de Medicina Legal da UFR. Você que não me conhece ainda, eu sou Diego Lameirão, perito criminal da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, especialista em homicídio. Eu trabalho na divisão de homicídios, que é uma especializada no Rio de Janeiro. São 3 divisões de homicídio. Eu trabalho na zona Niterói-São Gonçalo. Sou engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho um projeto chamado Zeus Científico, que são cursos, e-books na área das ciências forenses. Tenho um podcast chamado Zeus Preservado, também de perícia criminal. Alguns outros projetos, também sou DJ, quem quiser seguir lá, @lamprojects21, lá o Instagram, pode me acompanhar também. E é isso. E hoje nós vamos falar desse tema interessantíssimo para os estudiosos das ciências forenses, principalmente quem almeja seguir a área de perícia criminal, a área de médico legista também, trabalhando com necrópsia. É muito importante ter esse conhecimento dos ferimentos provocados por projétil de arma de fogo. Tá bom? Eu vou dar uma palhinha muito rápida da definição de balística forense para vocês terem uma ideia, porque não sei aqui qual é o conhecimento de vocês em relação ao assunto. Então, para englobar todo mundo, vou fazer um apanhado geral. Vamos lá. A balística forense, ela estuda as armas de fogo e o que a arma de fogo produz, ou seja, o tiro, né, e as consequências desse tiro. Lembrando que disparo é o acionamento do gatilho e tiro é a combustão em si, o processo de produção do projétil em direção ao alvo em si. Ou seja, quando o projeto é disparado pelo gatilho em direção ao alvo, isso já é o tiro. Então a diferença entre disparo e tiro é essa. Lembrando que essa arma de fogo está fria, tá? Então não está alimentada e fiquem tranquilos. Então vamos começar aqui falando rapidamente sobre a balística forense. A balística forense é dividida em 4. Balística interna, balística de transição, a balística externa e finalmente a balística terminal. Começando pela balística interna, eu faço o acionamento do gatilho aqui, tá? Eu vou tirar essa arma de fogo aqui, vamos imaginar que a gente está no interior desse cano dessa arma de fogo. Lá vai ter isso aqui que é chamado de cartucho. Esse cartucho possui uma espoleta, um estojo e um projétil. O que vai em direção ao alvo é sempre o projétil, o cartucho é ejetado, o estojo é ejetado novamente para a direita. Então lá na balística interna, como é que ela começa? Ela começa exatamente com a energia aqui mecânica, né, que a gente chama de, na verdade, aqui do conjunto entre massa e a velocidade do meu dedo, que é o momento linear, que vai empurrar esse gatilho, e aí eu tenho o pino percutor continua, né, com essa movimentação mecânica batendo na espoleta do cartucho, e essa porradinha que ele dá na espoleta do cartucho provoca uma desestabilidade da pólvora, né, uma movimentação da pólvora, produz uma energia cinética, na verdade, e essa pólvora acaba produzindo uma combustão. E essa combustão faz o quê? Com que o projétil seja empurrado aqui no interior desse cano em direção ao alvo, juntamente pelas forças de expansão dos gases. Continuando dentro do interior, vamos ilustrar agora, vamos supor aqui agora, que eu só tenho o projétil, tá? Vamos esquecer essa parte aqui, só para a gente entender, para fins acadêmicos, vamos supor que isso aqui é só o projétil. O projétil está no interior do cano. No interior desse cano, tem as chamadas raias ou ranhuras, que fazem com que esse projeto rotacione, e essa rotação é justamente para dar uma estabilidade do projétil em direção ao alvo. Então vai lá, o projétil está saindo do alvo, ele sai do cano da arma de fogo, ele tem uma instabilidade inicial, porque ele dá uma decaída aqui, né, assim que ele sai. Esse momento que ele dá a decaída, que ele ainda está sobre as influências dos gases de expansão, aí já começa a ser chamado de balística de transição. Tá? Finalmente, com a estabilidade dele até em direção ao alvo é a balística externa, e no alvo é a balística terminal. Vamos entender aqui, a gente vai falar basicamente aqui de balística terminal, mas a balística terminal em corpos vivos, em seres humanos. Seria a balística terminal estudada pela medicina legal. Não vamos falar aqui da balística terminal em objetos, que também é um estudo da balística forense, que são vidros, enfim. Tá? A gente vai focar aqui só nos ferimentos provocados por projétil de arma de fogo. Então, só uma palhinha rápida de balística externa. O projétil vai em direção ao alvo. Essa direção que ele vai em direção ao alvo é chamada de translação vertical. E aí, quem tem um conhecimento mínimo de física entende aí o seguinte: por causa da resistência do ar que vai frear esse projétil, essa translação, né, horizontal
vai diminuir a velocidade conforme passar o tempo. Né? Até que em determinado momento, o que vai acontecer? Esse projétil vai estar com a velocidade baixa o suficiente, que a rotação, que é mais uma translação, o que essa rotação, na verdade, tem a função? As ranhuras do cano fazem esse projeto rotacionar justamente para criar uma componente vertical, fazendo com que ele não capote, tá bom? Ele só pode vir a capotar se o cano da arma de fogo tiver desgastado ali, as ranhuras, então não vai causar a rotação suficiente nele, aí ele pode capotar desde o início, tá bom? Então ele só capota no final porque ele já perde velocidade e essa componente vertical não se torna suficiente, ele começa a capotar mas somente no final da trajetória. Isso significa que no final da trajetória com ele capotando, ele pode até perfurar o alvo ou às vezes nem perfurar devido à baixa velocidade e ao fato de ele estar girando, certo? A outra translação que a gente tem, então a gente tem a translação horizontal, a translação rotacional e tem a translação vertical também. Porque o projétil ele vai descer, não é isso? Devido à ação da força gravitacional, ele vai descendo conforme for passando o alvo. Tá bom? Vamos agora falar dos outros dois, das outras duas translações dele. Nós temos também a nutação e a precessão. O que é a nutação e a precessão? A nutação é o giro do projétil em torno da trajetória dele aqui, tá? Isso acontece porque do material, do formato do projétil, né? E dessa desestabilização que ocorre quando ele deixa o cano. Então, eu tenho uma leve rotação aqui, não rotação em direção ao eixo, mas uma rotação em direção à trajetória. E também temos a precessão, que é a tendência do projétil de sair da trajetória original dele. Tá bom? Vamos agora passando para o próximo item. Então ficou claro isso aqui, vamos finalmente entrar na balística terminal em seres humanos, ou seja, a balística terminal, a balística forense, estudada pela medicina legal. Ficou claro esse conceito? Vamos agora, né, esquecer grande parte das armas de fogo inicialmente, tá? Porque elas têm essas ranhuras. Tem um tipo de arma de fogo que não tem ranhura interna, que é chamada de espingarda. Essa espingarda, ela dispara balins, que são esferas de chumbo, ou um balote grande, que é uma esferona de chumbo. Se for balins, conforme for se distanciando do alvo, mais esses balins vão se espalhando. Então, por exemplo, a gente tem essa foto aí que vocês estão vendo aí, de um ferimento provocado por balins já espaçados, com certa distância para o alvo, então eu vou ter ferimentos pérfuro-contusos circulares aqui na região onde impactou, conforme vocês estão vendo na foto, esses balins. Quando esses balins começam a ficar, o disparo acontece próximo ao alvo, esses balins já vão se concentrar, e a gente chama isso na medicina legal, esse ferimento de grandes proporções, né? Às vezes até com pequenos balins em volta, dependendo da distância, chamado de rosa de Cevidale, que são balins disparados a curta distância, próximo ao agressor, de forma que eles fiquem concentrados. Eu também, além dos balins, como eu falei para você, eu posso ter o balote. O balote é o quê? É uma esfera de chumbo, né? É um material de chumbo maior, é um projetão de chumbo grandão, e vai provocar esse aspecto que vocês estão vendo aí, também de bordos invertidos, porém com uma proporção maior do que os balins, obviamente, pelo tamanho dele. Saindo agora, né, da esfera dos balotes, vamos voltar a falar das almas raiadas, né, que é um projétil desse aqui, por exemplo, que eu falei para vocês. Quais são as armas de fogo de alma raiada? São os restantes dela que não seja espingarda, fuzil, carabina, pistola, revólver, tudo isso é de alma raiada, tá bom? Quando eu tenho, então, um disparo de alma raiada, tá? Isso acontece, esses elementos primários e secundários também acontecem no de alma lisa, tá? Vamos focar aqui na alma raiada. Eu tenho dois elementos da balística forense. O elemento primário, que é o projétil saindo, e o elemento secundário, que são os gases, a fuligem, pólvora incombusta, que saem no cano juntamente. No alvo, eu vou observar sempre os elementos, os efeitos primários provocados pelo elemento primário, que é o projétil, tá? E quais são esses elementos primários? São justamente a orla de escoriação, a orla de enxugo e a auréola equimótica. A orla de escoriação,
ou orla equimótica, ela é provocada na parte mais interna do ferimento, conforme vocês estão vendo na foto aí, devido à ação mecânica do atrito do projétil com a pele. A orla de enxugo, que fica em volta, tá, imediatamente após a orla de escoriação, é chamada de orla de enxugo. Por quê? Porque é como se o projétil enxugasse as sujidades que ele tem na pele. E essa sujidade vem da onde? Do cano da arma de fogo. E finalmente nós temos a auréola equimótica, que é uma equimose ao entorno do ferimento, tá? Mas na parte externa, esse vermelhidão aí, o roxado que vocês estão vendo aí, provocado também pela ação mecânica, mas na verdade pela onda mecânica de propagação do projétil na pele. Lembrando que equimose é sempre o quê? O que é equimose? Equimose é o rompimento dos vasos sanguíneos no interior aqui da pele, que faz o sangue se espaçar de forma contínua aqui na parte interna aqui da pele, né, após a pele. Beleza? Um conceito rápido da equimose é isso. Para quem não sabe, rubefação também é provocado por uma ação contundente na pele, só que a rubefação é aquele tapa que às vezes a gente dá com força, fica vermelhidão, depois some, porque aquilo na verdade é apenas o quê? Apenas uma vasodilatação, não é rompimento dos vasos sanguíneos de fato. Então a gente falou dos elementos primários, do elemento primário, que é o projétil que provoca os efeitos primários, e os efeitos secundários dos elementos secundários. Eu só vou observar no alvo quando? Quando ele estiver próximo ao alvo, tá? Porque a fumaça, as fuligens e a chama aqui do cano que sai da arma de fogo só vai ser observada no alvo se estiver próximo a ele. E aí a gente chama essa de elementos secundários, né, no alvo, que são efeitos que comprovam a curta ou a curtíssima distância do disparo. Então vamos ver quais são os efeitos. Nós temos a zona de tatuagem, que são a pólvora que queima a pele, tá? Eu vou mostrar a foto aí, como vocês podem ver. Nós temos e a zona de tatuagem ela é observada em média ali de 30 a 50 centímetros, tá? Lembrando que isso é um número para fins acadêmicos aqui, para a gente fins na verdade, para fins didáticos, não acadêmicos, para fins didáticos. Isso pode variar de arma de fogo para arma de fogo. Então, a zona de tatuagem é observável de 30 a 50 centímetros, de 0 a 30 centímetros. Tá? Eu observo o quê? De 0 a 30 eu observo a orla, a zona de esfumaçamento, tá? Diferente da pólvora que queima, a zona de esfumaçamento pode ser limpa, porque são o quê? Sujidades fuligens que saem do cano da arma de fogo. E por último, de 0 a 5 eu tenho a zona de chamuscamento, que é a chama que queima a pele, de fato, por o cano estar próximo à pele. Perfeito? Então vamos lá. De 0 a 5 centímetros, então, eu observo chamuscamento e esfumaçamento. De 5 a 30, esfumaçamento e tatuagem. De 30 a 50, eu observo somente tatuagem. Ficou claro isso aí, pessoal? Nós podemos ter também o que a gente chama de falsa zona de tatuagem. A falsa zona de tatuagem, que é a diferença de zona de falsa tatuagem, tá? A zona de falsa tatuagem o conceito é a mesma coisa que zona de esfumaçamento, mas então não confunda, é zona de falsa tatuagem, tá? Que é sinônimo de esfumaçamento. Nós temos também a falsa zona de tatuagem, que não tem nada a ver com essa, com a zona de esfumaçamento, nem com a zona de falsa tatuagem, tá? A falsa zona de tatuagem, ela pode acontecer quando uma pessoa está muito próxima a um veículo e ela fica com o rosto, e esse veículo tem um vidro fumê, e ela sofre um disparo do lado oposto. Esse projétil perfura o vidro e impacta na pele dessa pessoa, e ela está muito próxima a esse vidro, devido à alta velocidade de um projétil de fuzil, ele vai pulverizar esse elemento do vidro, e aí eu vou ter um aspecto de esfumaçamento e tatuagem que é igualzinho a um esfumaçamento de tatuagem provocado por disparo a curta distância, tá? E aí eu vou conseguir diferenciar somente por um exame microscópio para identificar que aquilo, na verdade, não são fuligem, não são pólvoras, tá bom? Fazem sim pedaços de vidro, ok? Obviamente, o projétil, quando ele impacta, tá? Esse vidro ele pode se deformar e aí eu tenho um aspecto irregular aqui e eu posso observar nesse ferimento que ele já tinha sido deformado anteriormente, então ali provavelmente tratava-se de uma falsa zona de tatuagem. Perfeito? Então vamos lá, pessoal, vamos
Vamos passando aqui. Vamos agora falar do aspecto do ferimento em si. Tá? A gente viu os elementos primários, elementos secundários, agora vamos falar do ferimento em si. Na entrada, o projétil de arma de fogo vai provocar um ferimento quê? De alma raiada? Pérfuro contuso de bordos nítidos invertidos, equimosados, tá? Bordo equimosado devido à orla de escoriação, tá? E pode ser de formato regular e pode ser de formato circular ou formato ovular. Por que isso? Conforme mais perpendicular o projétil impacta aqui na pele, mais circular vai ser o ferimento. Conforme ele estiver impactando de forma tangencial à pele, mais vai ter um aspecto ovular esse ferimento. Ficou claro isso aí? Vamos agora falar dos tiros encostados, quando eu encosto o cano da arma de fogo de fato na pele. Se eu tiver uma placa óssea, um tecido duro, né, normalmente, por exemplo, aqui na região frontal, se eu encosto esse cano da arma de fogo e dou um disparo, os gases não têm para onde escapar, porque está preso aqui a esse tecido duro, eles vão fazer com que cause uma pequena explosão ali nesse crânio, tá? E aí eu vou ter uma espécie chamada de boca de mina de Hoffman, conforme vocês estão vendo na foto aí. Geralmente, abaixo de uma boca de mina de Hoffman tem um sinal de Benassi, que é justamente o crânio queimado e com a pólvora ali ao entorno dessa perfuração, tá? Só observável nesse caso, obviamente, na necrópsia. Falando inclusive de necrópsia, eu observo também nesse crânio o que a gente chama de sinal de Bonnet. Tá? O que é o sinal de Bonnet? O sinal de Bonnet é justamente o aspecto em funil que o projétil provoca no crânio, numa perfuração um pouco menor internamente externamente, na verdade, aqui, né, em relação à parte interna do crânio. Tá? Isso em tecidos duros. Em tecidos moles? Em tecidos moles eu não vou observar a boca de mina de Hoffman, eu vou observar somente o que a gente chama de sinal de Purpwerk-Gaertner, que na verdade é o cano da arma de fogo que fica impresso na pele na hora do disparo também, conforme vocês estão vendo aí. Eu posso observar também esse sinal de Purpwerk-Gaertner se o tiro for a queima-roupa no crânio, né? Não chegando a encostar, bem próximo, quase zero a distância, também vou observar esse sinal de Purpwerk-Gaertner. Vamos falar agora dos ferimentos de saída de projétil de arma de fogo. Os ferimentos de saída de projétil de arma de fogo, diferentes dos de entrada de alma raiada, vão ser o quê? Evertidos, bordos para fora, de formato irregular, tá? Por que irregular? Porque ele vai se deformar quando normalmente ele se deforma, né? Quando ele entra no interior do corpo e na hora de sair ele já está deformado, ele forma um aspecto irregular. Na saída eu nunca vou observar elementos secundários nem primários, mas na verdade eu tenho uma exceção. Na saída, se o corpo estiver encostado, né? É uma superfície rígida, por exemplo, o corpo está deitado em decúbito dorsal, toma um tiro aqui na região anterior do tronco, na hora de sair, encostado ali no solo, pode ser que observe uma superfície equimosada ali, que eu chamo de sinal de Romanese, que é uma exceção, na verdade, dentro do universo da balística forense. Para fechar, vamos falar dos ferimentos provocados por projétil de fuzil, que a gente chama de projéteis de alta velocidade, erroneamente chamados até pouco tempo atrás de projetos de alta energia. Por que o certo é chamado de projeto de alta velocidade? Porque o que provoca os estragos do fuzil é a velocidade. Vamos entender cada caso aqui, que vai ilustrar melhor para vocês. Então, o primeiro caso, lembra que eu falei do cano da arma de fogo, que ele pode ter ranhuras? Pode não, ele tem ranhuras, na verdade, se for uma arranhada, e ele faz rotacionar o projétil. Se esse cano da arma de fogo estiver muito desgastado ao longo dos anos, muitos disparos sendo feitos, essas ranhuras vão sumindo com os poucos, de forma que determinado tempo, né, com determinado tempo de uso, pode não provocar essa rotação necessária, e aí esse projétil, ao deixar o cano da arma de fogo, ele começa a tombar e até capotar. E aí quando acontece isso, ele vai ter um ferimento irregular na entrada e provavelmente não vai ter saída. Perfeito? Pode acontecer também, nesse caso, mesmo estando com o cano da arma de fogo
bom, na hora de deixar o cano, imediatamente quando ele deixa, ainda está desestabilizado, ele demora um pouco a estabilizar. Se ele entrar assim, ele vai entrar também mais ou menos irregular e não vai ser o ferimento tradicional regular que a gente vê na entrada, tá? Então, esse é o caso número 1, tá? Esse caso são o quê? Exceções. Esses que eu expliquei esse caso, na verdade, esse caso é uma exceção, tá? Porque eu preciso ter um cano da arma de fogo desgastado ou ser um disparo muito curto de forma que o projeto de fuzil não desestabilizou, tá? Então que fique claro isso, perfeito. Isso não é o que eu quero que aconteça, então isso é uma exceção que causa o estrago do fuzil, não é isso. Segundo caso, o projeto de fuzil ele pode adentrar na hora de impactar o corpo numa superfície óssea ou dura, e aí ele causar uma pequena explosão na entrada ali e um ferimento de grandes proporções na entrada, e aí também possivelmente não terei uma saída. Então vai ser uma exceção. Normalmente, eu vou falar já do caso 3, é pequenininho na entrada e muito grande na saída. Nesse caso é uma exceção, foi muito grande na entrada. E o caso 3 é justamente esse, o projétil entra bonitinho, como vocês estão vendo aí, por exemplo, no crânio bem pequenininho, e sai um ferimento enorme de grandes proporções. Por quê? Porque ele tombou no interior do crânio, e aí a alta velocidade fez com que, ali na verdade, o momento linear empurrasse toda essa massa encefálica, tudo que tem de matéria orgânica ali no interior do crânio, provocando ferimentos de grandes proporções na saída. O caso 4 é o quê? O caso 4 é quando o projétil se fragmenta no interior do corpo e aí eu tenho duas saídas. Ou ainda, um pedaço de osso que saiu junto em outra saída, que a gente chama inclusive de projétil secundário, provocou uma fato de ter uma entrada e eu ter duas saídas, tá? E finalmente nós temos aqui, ó, o caso 4, que pode acontecer de não ter nenhuma saída, porque o projétil pode não ter empurrado a força suficiente para empurrar aquela massa ali dentro, por exemplo, no interior do crânio, no tronco, na verdade, né? Se o tronco estiver inclinado, ele fizer essa trajetória aqui, às vezes ele não consegue empurrar e não vai ter saída, tá? Ou ele se engastou em alguma parte ali do corpo e perdeu velocidade por algum motivo, e aí ele não vai ter uma saída, então eu posso ter uma entrada e não ter saída também em projéteis de fuzil. Como também eu posso ter entrada e saída igual a uma arma de fogo, como um revólver, uma pistola, por exemplo, porque ele não tombou ali no interior daquele corpo, então ele entrou pequenininho e saiu pequenininho. As entradas e a saída vão ser iguais, que eu já expliquei aqui, entrada e saída de projétil de arma de fogo, tá bom? Ficou claro isso aí, pessoal? Pelo que eu estou vendo aqui, nós já encerramos a minha palestra aqui no simpósio. Quero agradecer mais uma vez ao pessoal da Lamel pelo convite, tá? Essa aqui, estou mostrando aqui para vocês, são minhas redes sociais, tá? Vou separar rapidinho aqui para vocês entenderem como é que é. Tem todas as redes aí, ó, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, tá? Quando vocês verem aí Perito Lameirão, é minha página um pouco mais pessoal, mas tem muita coisa de perícia e outras coisas bem legais que eu gosto de postar lá também. Zeus Científico é minha página somente de cursos e e-books e conteúdos na área das ciências forenses. Zeus Preservado é o podcast que eu tenho em parceria com outros 2 peritos só de perícia criminal. Tem todas as plataformas digitais aí de áudio, né? Spotify, Deezer, tá? No YouTube a gente coloca os episódios ímpares no canal do Zeus Científico e os episódios pares no meu amigo, né, que faz parceria comigo no podcast, que é chamado de Local Preservado. Então, no YouTube, episódios ímpares num canal e pares em outro. Nas plataformas de áudio, não. Só botar lá Zeus Preservado, que você acha, assim como o Instagram também é Zeus Preservado. Elan Project 21, que vocês estão vendo aí, é a página que eu comecei recentemente de DJ, tá? Uma carreira paralela que eu faço mais como um hobby, como um amor. Quem gosta de música eletrônica pode seguir lá também, que vai ser muito bem-vindo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, entrem em contato comigo nas redes sociais, que vai ser um prazer responder a vocês. Obrigado, pessoal da Lamel, mais uma vez pelo convite. Tamo junto, pessoal, e até a próxima.